Se você tem uma agência ou se você está começando uma a partir de agora, esse vídeo vai te ajudar a esclarecer quais produtos, quais serviços você pode trazer para dentro da sua companhia. E mais do que falar diretamente sobre, cara, você deve prestar esse serviço, eu gostaria de te mostrar a estrutura que me traz a pensar em soluções diferentes para os meus clientes e fazer com que eu aumente o ticket médio por cliente único aqui dentro da nossa companhia. Então, para ser um conteúdo mais didático, eu estou aqui com o meu iPad, eu gostaria de rabiscar algumas coisas que vão ajudar a gente a ter clareza sobre o funil de venda dos nossos clientes, quais são as soluções que a gente poderia prestar para esse cliente e o pensamento estratégico por trás de ter ou não ter uma solução dentro da sua empresa. E se esse vídeo fizer sentido para você, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo, porque ajuda a entregar para mais pessoas. E uma métrica que eu estava percebendo é que muitas pessoas assistem o vídeo aqui, eu acabo esquecendo de pedir para as pessoas a se inscrever no canal. Então, já vou pedir antecipadamente, se esse vídeo fizer sentido para você, cara, não deixa de curtir ele também. Então vamos lá, a primeira coisa que eu gostaria muito de separar aqui para iniciar esse conteúdo, cara, é que a gente precisa separar os clientes em e-commerce e empresas de lead. Por que que isso é muito importante, apesar de ter serviços muito sinérgicos entre si? Primeiro, quando a gente fala, né, de e-commerce e lead, a primeira coisa que é um serviço que eu presto aqui dentro da Turbo, e eu gosto muito de falar sobre serviços e soluções que eu entrego para o meu cliente, ou serviços que eu vejo amigos que têm agência ou assessoria entregando para os clientes, eu gosto de fazer, né, um diagnóstico primeiro. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui é que ambos os nichos aqui, eles precisam de branding. Então eu aqui dentro da Turbo, a primeira coisa que o cliente chega que eu preciso entender, cara, esse cliente ele tem um brand book, esse cliente tem um manual de marca, esse cliente ele tem toda uma estrutura para que eu crie ativos que comuniquem diretamente com a pessoa ou não. Então, a primeira coisa que eu vou olhar para esse cliente é a gente falar sobre branding. Então, o serviço que eu presto aqui, que é um serviço que geralmente eu cobro entre 6 a 12 mil reais para criar um brand book para uma empresa. Então, o primeiro serviço que eu gostaria de levar a você a refletir se você tem essa capacidade de entregar ou se você tem essa capacidade de vender, porque muitos dos serviços que a gente pode vender enquanto agência, enquanto assessoria, são serviços que eu posso vender para o cliente e garantir que uma outra pessoa entregue na qualidade que eu gostaria ou na qualidade que o meu cliente espera. Esse é um serviço que eu particularmente não terceirizo, mas tem vários outros aqui dentro da Turbo que eu já terceirizei e continuo terceirizando, mas o que eu gosto de trazer que a gente consegue garantir a qualidade da entrega. E aí, quando a gente olha para esse primeiro serviço, depois disso, eu preciso pensar, se esse cara está no universo digital, se essa pessoa está pensando em trazer as vendas para o online, né, a gente precisa pensar no que seria o funil inbound dessa pessoa. E aí, aqui dentro, a gente precisa ajudar o cliente a estruturar principalmente a DRE Performance. Então, aqui dentro da Turbo, a gente cobra do nosso cliente para fazer uma análise da performance desse cliente. O que eu quero dizer com isso? Então, imagina que esse cliente seja um cliente de lead. Eu quero entender com esse cliente qual que é o CAC ideal desse cliente. Mas para isso, eu preciso entender, qual que é o LT desse cliente? E aí, entendendo a margem, entendendo o LT desse cliente, então o que eu quero dizer com isso? Então, imagina que seja um cliente que tem 10 meses de contrato que paga 2 mil reais por mês. Beleza, aqui eu tenho 20 mil de LTV do meu cliente total. Qual que é a margem que esse cliente ele tem aqui dentro do universo digital? Ele tem aqui 50% de margem. Isso daqui é o que equivale, né, aos meus 10 mil de margem de contribuição. Se esse cliente tem 10 mil de margem de contribuição, tirando do imposto, tirando o custo fixo, tirando tudo, esse cliente fica aqui com 30% de margem total. Quanto que ele aceita a pagar dessa margem aqui para poder trazer para dentro da performance? Então, fazer essa análise, fazer essa DRE é uma entrega que muitas das agências não cobram, não entendem, não se aprofundam e que a gente aqui dentro da Turbo, a gente cobra dos nossos clientes para fazer esse planejamento estratégico, esse olhar sobre o negócio do cliente. Então, tanto na visão de lead quanto na visão de e-commerce, nós aqui dentro olhamos o que a gente chama de DRE Performance. Então, só para deixar claro mais uma vez, quando se trata de lead, eu quero entender principalmente qual que é o CPL que o cliente busca no primeiro momento, porque isso vai influenciar no CAC. Eu preciso entender o funil do cliente na Vera. Então, eu preciso entender, quantas pessoas precisam chegar como lead, quantas pessoas precisam chegar aqui como MQL, que já é um desdobramento, ou eu vou olhar só para MQL. Desses MQL, quantos vão virar reunião, ou quantos vão virar oportunidade? Beleza, dessas oportunidades, quanto que eu vou ter de taxa de conversão? Tendo uma taxa de conversão X aqui embaixo, eu sei que eu posso pagar Y pelo meu MQL. O meu cliente ele precisa de ter essa visão. A mesma coisa acontece para os donos de e-commerce. Então, eu tenho lá
pessoas que estão visitando, então tem um número de sessões, depois eu tenho um número de página de produto, depois eu tenho pessoas que adicionaram o produto ao carrinho, pessoas que foram para o checkout e posteriormente pessoas que decidiram comprar e depois eu tenho pessoas que decidiram recomprar. Então, por que é importante a gente entender isso desde o início? Porque eu entendendo isso junto com o meu cliente, eu tendo essa clareza sobre a jornada, eu entendendo, poxa, para a média dos e-commerces brasileiros, a gente tem pelo menos 1,5 de conversão. Se o meu cliente aqui ele não está convertendo 1,5, é bem provável que o problema dele esteja no site, no checkout ou em qualquer outro local dentro do universo que o cliente está navegando e não nos anúncios. E aí, se eu olho para isso, se eu tenho essa clareza, eu consigo parar e pensar, opa, qual serviço eu deveria entregar primeiro para esse cliente? E aí a gente começa a montar a nossa solução personalizada para o nosso cliente. Então, a primeira coisa, sem dúvida, que você precisa entender é sobre essa visão de DRE Performance. Entendendo essa visão, tendo clareza sobre isso, você vai agora pensar nas soluções. Então, naturalmente, eu preciso de branding do cliente. Aí todo cliente ele vai precisar de uma coisa chamada criativo. Então, os nossos clientes aqui na Turbo, eles podem contratar isoladamente apenas ativos de criativos. Aqui dentro, quando eu falo de e-commerce, eu estou falando de solução de UGC. Ou seja, eu faço toda a gestão e busco essas pessoas, gravo os anúncios, roteirizo os anúncios, entrego o ativo pronto para donos de e-commerce. Quando se trata de um gerador de lead, naturalmente eu não consigo fazer, eu não aqui dentro da Turbo não tenho UGC para geradores de lead, não é o meu forte fazer isso. Mas eu sei que tem como entregar essa solução também. Mas se essa pessoa não quiser UGC, mas ela quiser novos ativos, eu posso vender só um batch de criativos, eu posso vender soluções. Se eu entender que dentro do funil dessa pessoa, o que está falhando nesse momento é a performance dos anúncios. Então eu vou trazer ideias, vou trazer concepções, vou trazer novos ativos para que essa pessoa rode na performance. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal, mas eu vou reforçar. Então se a gente olha, eu tenho pessoas que estão diretamente ligadas a branding, depois eu penso no criativo, então eu não consigo criar um criativo com profundidade, com identidade visual, se eu não tenho um manual de marca dessa empresa. Perfeito, agora essa pessoa, eu consigo ter anúncios para rodar no digital. Se eu tenho anúncios, eu tenho ali o meu site ou o meu e-commerce. Então, para gerador de leads, eu tenho o meu site. E aqui, quando eu falo de e-commerce, naturalmente eu tenho a minha plataforma de e-commerce ou a minha especialidade aqui dentro, por exemplo, é entregar clientes Shopify. Porque eu acredito muito na Shopify. Eu tenho minha empresa, que é a Brady, que roda com Shopify. Então, é uma solução que eu acredito e que eu entrego para os meus clientes. Então, tudo aquilo que eu vendo, tudo aquilo que eu vivo, eu também entrego para os meus clientes de forma natural, porque está entregando resultado para mim, pode entregar resultado para o meu cliente também. Então, melhor do que falar sobre investimento é falar aonde você está investindo. É exatamente isso que a gente faz aqui dentro. Beleza. A gente falou de UGC, a gente falou de e-commerce, a gente falou de site. Perfeito. A pessoa chegou dentro do site. Aquele site ou aquele e-commerce, ele está em linha com aquilo que a gente desenhou lá na marca, em linha com os criativos, que é um problema que geralmente também acontece. A pessoa vende um batch de criativos que não tem nada a ver com a página de destino. E quando você faz isso, você está quebrando a performance no meio dessa pessoa. E aí é muito importante, né, o estrategista, a gente falar aqui sobre gestão de performance. Né? O tráfego pago, como é comumente falado no mercado, a gente fala aqui dentro em gestão de performance. Por que eu falo isso e por que você deveria falar gestão de performance? Porque tráfego pago é tipo xingar a pessoa no digital. Quando você fala que é tráfego pago, ela te bota num bolo de um monte de gente que não entende de estratégias digitais. Então, aqui dentro a gente fez isso, né? Apesar da gente entender que tráfego pago é a palavra para as pessoas do mercado, é a palavra para as pessoas do setor. Quando eu falo com o cliente performance, eu não falo só sobre anúncios, eu não falo só sobre comprar mídia digital. Eu falo sobre entender sobre o funil como um todo e é exatamente isso que eu estou falando para você a partir de agora propor para os seus clientes. Então, a gente tem um outro produto aqui que é performance. Esse é o produto chefe aqui da casa. É o que eu mais entrego para os clientes, é o que eu mais vendo, porque naturalmente é o que tem mais demanda e muitas pessoas começam pelo tráfego pago. Agora, você não pode só olhar aqui para dentro de performance. Você tem que olhar para essas soluções pré-tráfego
e você também tem que olhar para soluções pós-tráfego. Então, quando essa pessoa que chega dentro do e-commerce, então imagina aqui que eu tenho uma solução de pop-up lá de primeira compra. Então, quando eu tenho uma solução de pop-up, quem vai fazer a comunicação de boas-vindas? Quem vai fazer a comunicação posteriormente a esse cliente comprar? Quem vai fazer a comunicação de recuperação de carrinho? Quem que vai se preocupar em criar as automações para esse cliente? Quem é que vai pensar em fazer toda essa parte de CRM que engloba tudo isso que eu falei aqui? Bom, você. Essa é uma solução que você pode vender uma implementação. Então, você vai pensar em todas as automações para o seu cliente. Então, eu falei de alguns eventos que acontecem dentro de um e-commerce e pensando nesses eventos, você vai pensar em uma jornada de comunicação. Isso é CRM, isso é gestão e relacionamento com os clientes. A partir desse momento, além da implementação, eu posso vender uma ferramenta para esse cliente fazer essa gestão. O que eu fiz aqui? Eu fui lá nos Estados Unidos, peguei a licença do Go High Level, hoje eu chamo ele de Funnels, e eu implemento para os meus clientes essa solução. Então eu licenciei. Agora, ao invés de eu vender um CRM qualquer, eu tenho o meu CRM e esse cliente, além de pagar 5 mil, 3 mil de implementação de CRM, esse cliente vai pagar 397, 497, 597. Alguns clientes pagam mais de R$1.000 pelo CRM, a depender do volume que eles têm aqui dentro. Então, a mesma coisa vai acontecer pro negócio de lead. O que acontece aqui dentro da Turbo? Se você fizer um cliente oculto aí com a gente, você vai perceber que você vai entrar numa jornada de comunicação. Você vai receber o WhatsApp, você vai ter uma IA te atendendo. Então, pensando nessas soluções, o gestor de performance, a pessoa que está preocupada de fato com a conversão em venda, em botar dinheiro dentro do bolso do cliente, ela vai pensar, opa, eu tenho mais um leque de produtos para ajudar o meu cliente. Então, quando a gente fala de CRM, eu vou pensar principalmente em e-mail e WhatsApp. Por que eu estou pensando nessas duas soluções principais? Porque essas são soluções de automação aqui dentro. Então, pensando nisso, eu tenho templates, que naturalmente eu estou pensando nos eventos de e-commerce, e aqui naturalmente eu estou pensando nos eventos de lead. Por que eu faço isso? Porque isso já me traz uma clareza muito grande. Então, todo cliente de lead que chega, eu estou ali dando boas-vindas, eu estou mandando uma automação de WhatsApp, eu estou falando sobre um estudo de caso, eu estou trazendo relatos e depoimentos para dentro da comunicação, e a mesma coisa eu estou fazendo lá dentro do WhatsApp. Então, opa, você tem um leque gigante de soluções para você atender o seu cliente aqui. E se a gente parar para analisar, o funil do cliente ele não termina aqui. Agora você pode parar e pensar e falar assim, cara, se eu acabei de desenhar o funil do meu cliente, o que mais eu posso vender aqui dentro? Eu posso vender aqui um dash para o meu cliente. Eu posso vender uma solução no qual eu entrego esse relatório e dou um local para o cliente fazer uma análise. Então, eu posso vender para o meu cliente aqui um BI, eu posso vender para o meu cliente um Looker. E eu vejo que muitas pessoas fazem essa entrega aqui completamente de graça. Claro, a depender do cliente, você vai sim olhar para isso daqui e vai falar assim, cara, eu preciso disso para trabalhar. Agora, a depender do que você vai fazer, a depender do que você vai entregar para o seu cliente, você vai ter que vender esse adicional aqui. E certamente eu não poderia deixar de falar, né, das soluções de AI, porque as soluções de AI, elas cabem para vários momentos aqui dentro da jornada do cliente. Então, mais uma vez, a primeira coisa que você precisa entender é o que a gente fala aqui de DRE Performance, que é entender CAC, LTV, margem de contribuição, qual que é o markup do cliente. Inclusive, se você quiser, depois eu posso fazer uma análise de um cliente, como que a gente faz para fazer uma análise de um e-commerce, de uma análise de um lead, né, que é uma pessoa que está gerando demanda. A gente pode entender a margem com mais detalhe para você conseguir levar isso para o seu cliente. E se você quiser, você vai comentar aqui nesse vídeo que você quer esse conteúdo e eu vou provocar um outro conteúdo aqui para a gente falar sobre isso. Então, eu trouxe aqui soluções que a gente está pensando na jornada de vendas do cliente. Então, se eu estou pensando na venda, na retenção, na recompra, eu vou pensar na comunicação aqui dentro. E, cara, quando a gente fala de solução de IA especificamente, por que isso aqui é tão forte? Porque a maioria dos brasileiros utiliza o WhatsApp principalmente para realizar venda, para realizar comunicação. Então, um lead chegou, opa, eu vou lá me comunicar e gerar uma conversa natural, assim como a gente faz aqui para dentro da Turbo. Opa, eu consigo fazer isso daqui para lead. Agora, como que eu faço isso para dentro do e-commerce? Como é que eu faço uma recuperação de vendas pensando numa conversa e não mais numa automação? Como é que a partir dos e-mails eu consigo criar e-mails que são mais conversacionais do que e-mails templatizados e a partir daquele entendimento do cliente eu gero mais resultado? Então, para pensar, o universo que a gente vive, né, de agência, de assessoria, de aceleradora digital, seja o que você queira chamar isso, ele tem diversas soluções ao longo da jornada de vendas do cliente. E a partir de agora, né, como eu trouxe aqui, o grande lance para a gente pensar é, opa,
em qual momento e aonde eu devo entrar e quais são os produtos, né, a partir desse entendimento que eu consigo oferecer. Então, eu vejo aqui dentro, por exemplo, mais oportunidades no gerador de lead. O cara que já tem uma paginazinha cansada, que tem aquela paginazinha feita há muito tempo, você pode vender uma landing page. Ou então você pode entregar essa landing page e falar, cara, eu tô vendo que a sua conversão aqui tá baixa, essa é a sua landing page, a gente cobra R$ 200 de sustentação, essa página vai continuar sendo sua a partir do momento que você continua pagando R$ 200 para mim. Opa, vender uma landing page a R$ 4.000 é muito difícil, mas manter esse cliente com a landing page por 20 meses eu acho que é completamente factível, porque essa pessoa vai precisar continuar e provavelmente vão ter pessoas que vão ficar com um LT muito mais alto, ou seja, vão ficar muito mais tempo com essa landing page. Assim como eu penso como o CRM, que é uma solução no qual esse cliente dificilmente vai sair depois que você implantar. Então essas são soluções que eu trabalho aqui dentro da empresa, que eu vivo disso, que eu entrego isso para os meus clientes e eu quis abrir a sua cabeça sobre essa jornada que a gente trabalha aqui para que você possa, a partir de agora, a partir desse entendimento, se provocar a entender, a buscar essas soluções para implementar para dentro dos seus clientes. Então, se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários o que você achou. E eu vou deixar um outro vídeo aqui em sequência que eu explico com um pouco mais de profundidade como que você pode implementar a área de UGC dentro da sua empresa. Então é isso, um forte abraço e tchau!